Graças e paz. Tiveram um domingo tranquilo? O tema disponibilidade gera intimidade. Vamos repetir só para a gente começar a movimentar. Disponibilidade gera. Disponibilidade gera. Mas além da disponibilidade, de você estar apenas disponível, além disso, você vai ter a atitude para poder sair do lugar e fazer essa disponibilidade se tornar concreta. Porque eu posso estar disponível e não fazer nada. Eu posso estar liberado, mas não querer fazer. Mas essa disponibilidade vai requerer de você um esforço maior. Por quê? Porque precisamos cada vez mais amadurecer. E tem uma frase aqui, ó. Maturidade não quer dizer facilidade. Quer dizer disposição incansável para o esforço necessário. Maturidade não quer dizer facilidade, quer dizer disposição incansável para o esforço necessário. Eu tenho disponibilidade e eu busco maturidade. E isso vai requerer de mim uma disposição incansável e um esforço necessário. Eu quero falar sobre destino e processo para gerar disponibilidade e intimidade. Todas as vezes que ao longo da vida eu fui percebendo em mim mesmo que alguns processos me paralisavam, me faziam desistir, hoje eu tenho a consciência que todos esses processos que me fizeram parar é porque eu não conhecia o meu destino. Porque quando você conhece o seu destino, você entende que o processo é para te amadurecer, para te levar até o destino. Então, na ânsia de fazer, de ter, de se tornar, os processos são dolorosos. Os processos machucam. Os processos causam fadiga e nos fazem parar quando não conhecemos o destino que aquele processo quer nos fazer alcançar. Para refletir sobre isso, vou falar sobre 3 personagens: Davi, Pedro e Paulo. Então, de novo, para a gente massificar isso, disponibilidade e intimidade se adquire quando você sabe o destino, porque os processos vão fazer em você usar a maturidade dentro desse processo para gerar uma intimidade para alcançar o destino que Deus reservou para cada um. Então, a minha maturidade, a nossa maturidade, vai nos fazer entender o processo de vida de cada um, para alcançar um destino determinado por aquele que já escreveu a história final da sua vida. Pensando nisso, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 11. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 11. Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens?
Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Então ele está falando de quem? De Davi. Samuel saiu com um destino: ungir um rei. Mas na casa de Jessé havia um propósito e um processo: encontrar o rei. Então ele vai no primeiro, vai no segundo, ele vai por aquilo que a aparência e a experiência dele tem para determinar um rei. E ali tinha uma aula para Samuel. E Samuel ficou reprovado nessa aula. Então Deus fala ao coração de Samuel: eu não vejo como você está vendo. Vou te ensinar nesse processo que o seu destino de ungir rei não é segundo as suas convicções, não é segundo ao seu parâmetro de escolha, mas é segundo a minha vontade, porque eu não sigo parâmetros, eu sigo destinos. 1 Samuel 17, 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma das ovelhas, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, e eu o arrancava pela juba, o feria e matava. Uma observação: enquanto Samuel estava aprendendo com Deus na casa de Jessé, Jessé, sem saber, estava ensinando e dando a oportunidade a Davi de apacentar pequenas ovelhas. Aos olhos de Davi, aquelas pequenas ovelhas era apenas o sustento de uma família. Mas para Deus, era o processo para um destino. Por quê? Através de Jessé, Davi passou a aprender a valorizar pequenas ovelhas, pequeno rebanho. Através daquele processo de cuidar, de zelar daquele rebanho, Davi se desenvolveu uma coragem para enfrentar urso e leão, disposto a morrer por uma responsabilidade que foi confiada a ele. Para Davi, aquilo dali era só uma maneira de manter os bens da família, mas para Deus era o processo de um próximo nível. Por quê? Porque quando ele treinava matando urso e leão, ele estava sendo preparado para poder chegar diante de um rei e matar Golias. Enquanto Davi achava que estava protegendo o urso e o leão, Deus estava dizendo: estou te preparando para te colocar diante de um rei e mostrar para eles que você já está pronto para matar Golias, porque você foi treinado com urso e leão. Então as ovelhas serviu de propósito para completar um destino, e o destino era ele se tornar um rei. Mas havia um processo. Então a ovelha serviu para ele aprender a ter responsabilidade e zelo. E agora ele ter coragem de entregar a vida dele por aquilo que ele tinha como responsabilidade de proteger.
quando ele chega diante dos irmãos e vê o exército de Israel ser afrontado por Golias, foi como Davi olhar para as ovelhas e olhar para o exército e dizer: é minha responsabilidade proteger o nome daquele que me separou. Então, o urso e o leão serviu de preparo para matar Golias. E quando ele mata Golias, era um processo para ele se tornar rei de Israel. Vamos em frente? 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. 1 Samuel 18, versículo 7. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou seus milhares. E Davi? De novo. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou seus milhares. E Davi? Por que Davi matou seus 10 milhares? Porque o urso e o leão o treinou. Golias serviu para expor quem Davi já havia se tornado. E agora, as mulheres de um reino declaram que aquilo que Davi faz superou aquilo que o rei costumava fazer. A maturidade não quer dizer facilidade, quer dizer disposição incansável para o esforço necessário. A maturidade de Davi com aquelas ovelhas fez o esforço necessário de entregar a vida ou colocar a vida em risco para enfrentar um urso. A maturidade de Davi colocou a vida dele em risco em matar um gigante que um exército não quis enfrentar. E agora, por causa da maturidade de Davi, o nome dele está sendo aclamado por uma nação. 2 Samuel 5, 1. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1. Então, todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: vem, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue, vai. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas, e o Senhor te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Enquanto Jessé estava colocando Davi para apacentar as ovelhas no destino que Deus havia preparado, ele está dizendo aqui: és tu que apacentaras o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Enquanto Davi olhava as ovelhas, Deus demonstrava: as ovelhas era Israel, o seu destino. Por quê? Porque diante do leão e do urso, Davi colocava a vida dele como perda. Deus deu a oportunidade de, diante daquele ataque, Davi colocar a vida dele como perda. Porque a maturidade dele era: o destino que meu pai designou será alcançado pela disponibilidade da intimidade que eu tenho com ele a oferecer a minha vida como perda. É sobre isso. Você tem essa disponibilidade? De você pensar: cara, eu tenho maturidade para entender o meu destino.
Eu tenho maturidade e eu sei o que está acontecendo. Mas a pergunta é, eu tenho a disposição incansável para entregar o esforço necessário para alcançar esse destino? Davi fez isso. E a minha vida eu considero perda. Você consegue entender essa música para refletir a disponibilidade de se entregar no processo e alcançar o destino de disponibilidade e intimidade do que Ele quer de você? Você consegue cantar isso como uma realidade para se entregar a Deus? Se entregar ao propósito? Se entregar aquilo que Deus tem te chamado para se tornar? Eu considero perda. Depois que eu olhei? Depois que eu olhei para ti. E a minha vida eu considero perda. O processo do urso e do leão foi só um preparo para poder matar Golias. O processo de enfrentar e matar o Golias foi só um preparo para poder colocar diante de uma nação o próximo rei de Israel. O processo que você está enfrentando não é para te matar, mas é para te colocar diante do destino que Ele reservou para você. Tenha maturidade nesse domingo de entender que a sua vida protegida por você é uma vida jogada fora no lixo. Mas quando você considera a sua vida, os seus propósitos, as suas vontades como perda, Deus pega isso e ressignifica para te dar um destino, para poder gerar em você uma vida estabelecida com propósito, vitórias e portas abertas. E a minha vida eu considero perda. Decisões definem destinos. Decisões definem destinos. Você pode dizer hoje, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo outro, amanhã eu vou trabalhar para isso, eu vou trabalhar para aquilo, mas nós confundimos a luta do dia a dia para nos mantermos sustentáveis com uma decisão que venha gerar um destino reservado por aquilo que Deus escolheu para você. Porque o amanhã, que é a segunda-feira, que é o dia real, que são as decisões que vão mover o seu dia, a sua semana ou os propósitos, podem estar sendo influenciadas pelas necessidades do dia. Mas Davi, ele não trabalhava pela necessidade do dia. Davi trabalhava pela designação de uma ordem que seu pai deu. Apacenta minhas ovelhas e não perca uma sequer. Existia uma ordem para o destino daquela criança, daquele jovem, ir para o campo e proteger aquelas ovelhas a qualquer custo. Se eu estiver almoçando e acontecer alguma coisa, eu largo o almoço e vou protegê-la. Se eu estiver dormindo e eu ouvir barulhos para que venham matar e roubar aquelas ovelhas, eu me levanto, largo tudo e vou em busca daquelas ovelhas. A pergunta é, para o seu destino que Deus chamou você, você está disposto a largar o que for necessário para cumprir esse propósito? Porque você vai ter disponibilidade, porque o meu Deus, Ele não é doido. Ele não vai te pedir o que você não pode dar,
Mas a grande pergunta é: as decisões do seu dia de amanhã estão definindo o seu destino do que Deus já falou sobre você? Ou as decisões da sua segunda é simplesmente para pagar o boleto do mês? Porque no mês seguinte o mesmo boleto vai voltar. No outro mês o boleto vai voltar. No outro mês o boleto vai voltar. Mas a pergunta é: o boleto está vinculado ao seu destino ou está vinculado às suas necessidades cotidianas? Porque quando não entendemos, fica bem tranquilo. Esse Deus de amor que a galera fala aí do TikTok, ele não existe. Existe o amor e justiça. E quando ele determina um destino para você, a justiça começa a se manifestar para te levar para o destino. E às vezes, o destino é você perder o que tem, para entender que a disponibilidade não é sobre o boleto, é sobre aquilo que ele disse que você precisa se tornar. E isso vai te ensinar a ter intimidade. Quando Moisés tira o povo e leva para o deserto, Moisés estava cumprindo um propósito, um chamado. Mas o povo estava pagando o boleto todo dia. O que nós vamos comer? A água acabou. Mas o destino, o povo já nem se lembrava. Porque o destino era um lugar que tinha leite e mel. Só que no processo, o povo não entendeu. Então, decisões definem destinos. Então, a maturidade não quer dizer facilidade, quer dizer disposição incansável para um esforço necessário. Amém? Esteja disposto a obedecer uma ordem. Fala isso para você. Preciso estar disposto a obedecer uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Uma ordem. Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos refletir um pouco sobre Pedro. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Deixa eu abrir uma outra versão aqui. Mateus 14, 22. O que Jesus está dizendo ali? Ó, atravessa o mar e vai. Mas antes disso, teve um milagre que aconteceu. Jesus alimentou cerca de 5.000 homens. Então o que Jesus fez? Resumindo a história. Trouxeram 5 pães e 2 peixes. Jesus fez um milagre. Ele partiu os pães, encheu 12 cestos com aquele mesmo pão. Então vamos imaginar, parte o pão cresce. Parte o pão cresce. Parte o pão cresce. Coloca o peixe aparece. Coloca o peixe aparece.
encheu os cestos. O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Vou ensinar vocês. Deu os 12 cestos para os discípulos. O que eles fizeram? Replicaram o mesmo milagre. Então, cada um foi para um grupo e quando partia, crescia. Partia, crescia. Os discípulos replicaram o milagre. Dava o peixe aparecia. Dava o peixe aparecia. Alimentou a todos. Depois disso, Jesus ele fala assim, ó, entra no barco e vai para o outro lado. E Jesus deu uma ordem para eles, entra no barco e vai para o outro lado. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso? Jesus veio andando sobre as águas. E a tempestade estava acontecendo, a água batendo para lá, batendo para cá. Os discípulos estavam no barco. Eles obedeceram uma ordem. Foi para o mar. E o engraçado é que eles acabaram de fazer um milagre. Eles acabaram de ser participantes e reprodutores de milagre. Só que o passo seguinte que Jesus dá para eles é enviar para um lugar que tinha tempestade. Depois do milagre, Jesus envia ele para um lugar que tinha tempestade, William. O vento estava soprando, as ondas estavam batendo. E eles tinham acabado de reproduzir milagres. Isso acontece ou não acontece na nossa vida? Nós acabamos de conquistar alguma coisa, acabamos de ser abençoados em alguma coisa, e logo depois o que vem? Tempestade. Mas diante da tempestade, existe a oportunidade de conhecer a intimidade do Mestre um pouco mais. E o que acontece no meio daquilo dali? Jesus, ele vem andando sobre as águas. E os discípulos, eles ficam espantados, porque não reconhecem com quem eles andam todos os dias. Aí eu fico pensando, como não reconheceu Jesus, se sabia a roupa que ele estava, o tamanho do cabelo que ele tem, a barba que ele tinha, e quem está vindo não é reconhecido, pastor. Anda com ele todos os dias, ouve dele conselhos todos os dias, acabou de fazer milagres com ele, e agora no meio da tempestade, eles não conseguem reconhecer quem está vindo. É assim ou não é que acontece nas nossas vidas? Nós não conseguimos enxergar Jesus no meio das nossas tempestades. Nós não conseguimos reconhecer aquele que cantamos todos os cultos quando a tempestade sobrevém sobre as nossas vidas. Mas tudo tem um destino e um propósito. Ali foi a oportunidade de algum deles manifestar uma ousadia diante de uma tempestade. Então, no meio de uma tempestade, sempre terá um que vai ter a coragem de dar um passo de fé aonde ninguém quer se mexer. Por quê? Porque você precisa estar disposto a obedecer uma ordem. Eles perguntam, é você, mestre? Sou eu. E Pedro fala,
se é tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus falando, então, vem. E Pedro tira o pé do barco e anda sobre as águas. Diante de todos os discípulos, de uma tempestade, de uma pessoa que está vindo, que eles dizem não ter certeza de quem é, Pedro obedece uma ordem. Então, vem. E Pedro foi. O que eu fico pensando é que, se eles não conheceram, é porque Jesus não estava tão próximo também. Sim ou não? E se Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, e o texto vai dizer que quando ele começa a afundar, Jesus pega pela mão, quer dizer que ele andou um bom pedaço. Quer dizer que ele caminhou sobre as águas um bom pedaço. E a pergunta que fica: você tem disposição para poder manifestar a disponibilidade para receber uma ordem e andar no meio da sua tempestade, mesmo sabendo que ela pode, em algum momento, querer afundar você? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você vai precisar se manifestar e entregar de fato a sua vida para confiar. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Olha só. Olha essa primeira frase. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. E eu fui encontrar. Jesus dizendo, vem. A tempestade está alta, mas vem. Eu fui encontrado. A tempestade está alta na tua vida? A tempestade está alta que você não consegue mais ter uma saída? Jesus está dizendo, vem. Aí você precisa cantar isso. Eu não tenho mais minha vida como preciosa. Eu vou encontrar você no meio da tempestade. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz És tu mesmo, mestre? Sou eu, Pedro. Abre teus olhos, tira as escamas, sou eu. Então vem, Pedro. Então eu vou, mestre. Eu posso te ver. Mas o que você está disposto a mudar a sua vida e alinhar ele com a disponibilidade para gerar intimidade? Intimidade quer dizer santidade. E para santidade tem um preço. E o preço é qual? Entregar a tua vida, ainda que você tenha que morrer. Por quê? Porque você não pode ter mais amor à sua vida do que aquilo que Ele tem para você. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. As decisões de hoje precisam definir os destinos e o futuro que você tem para com Deus. Nada mais me satisfaz. Esteja disposto a obedecer. Jesus dizendo, vem. Eu sei que a tempestade está alta, o mar está bravio, o vento está soprando. Você está sem saída. Você está com a mente confusa. Mas eu te digo só uma coisa. Vem! E à medida que te conheço mais, tudo Salmos 91, versículo 11.
mais que eu coloquei Salmos os meus olhos, 91, versículo 11. nada mais me satisfaz. Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Você acredita? Vem. Por quê? Porque aos seus anjos estou dando ordem a teu respeito. Então, vem. Por quê? Porque eu já dei ordem ao teu respeito. O céu já sabe sobre você. Então, vem. As decisões vão definir isso. Vem. Já tem uma ordem no céu. Salmos 119, versículo 30. Escolhi o caminho da felicidade e coloquei diante de mim. Coloque diante de mim as tuas decisões. Escolhi o caminho da felicidade e coloquei diante de mim as tuas decisões. Você consegue dizer isso para o Senhor? Eu escolhi o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Atender o chamado. Vem. E coloquei diante de mim as tuas decisões. Quais são as decisões que Ele tem como destino para as nossas vidas? O salmista, ele já está sendo enfático. Eu coloquei o caminho da felicidade. Eu escolhi e coloquei diante de mim as tuas decisões. O que eu preciso fazer? É ir? Eu vou. O leão e o urso que tu está tendo que enfrentar é um treinamento para matar Golias. E o Golias que vai se levantar contra você é somente o último teste para se assentar no trono que Deus já preparou. Existe um processo, mas tem um destino definido. Vem, Pedro. E lá na frente, Jesus ele fala para Pedro: Pedro, tu és pedra. E vai ser você o cara que vai guiar essa igreja que eu vou deixar. Aquele pescador que teve a coragem de sair do barco, no meio de uma tempestade e andar sobre as águas, que ele passou a vida inteira pescando e nadando. Deus fez ele andar sobre as águas que ele passou a vida inteira nadando e pescando. Talvez a coisa mais radical que você possa fazer é recomeçar hoje. A coisa mais radical, irmão, uma coisa louca que você precisa fazer, talvez seja recomeçar hoje. Um chamado atendido ressignifica sua disponibilidade para um propósito estabelecido. Um chamado atendido ressignifica sua disponibilidade para um propósito estabelecido. Aí eu penso em Paulo. E a Ingrid estava pregando sobre Paulo na quinta. Aí eu penso sobre ele. Romanos 1:1.
Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo fala. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, 1, servo. 2, chamado, apóstolo. 3, separado para o evangelho de Deus. O destino. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 5. Hoje é um pouquinho mais de Bíblia. Esse aqui é Paulo, tá? Paulo escrevendo a Filipenses. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu, protetor da lei. Fariseu, protetor, brigava pela lei, vai. Quanto ao zelo, perseguia a igreja, porque ele tinha a igreja como um satanás profano contra o judaísmo. Quanto à justiça que há na lei, Paulo, irrepreensível. Esse é o Paulo. Da lei, Paulo dizendo, eu sou irrepreensível. Você não vai encontrar em mim na lei falha. Vai. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo ou perda, por causa de Cristo. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. É o 2, e a minha vida eu considero perda, varão. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero É Paulo perda. dizendo isso aqui. Cara, eu sou hebreu de hebreu. Sou aqui, ó, original, da tribo de Benjamim, fariseu, doutor da lei, irrepreensível sobre essa lei. Mas quando eu encontrei ele, e a minha vida eu considero perda. eu estava fazendo tudo errado. Por quê? E a minha vida eu considero. Atos capítulo 9. E a minha vida eu considero Atos capítulo 9. Depois que eu olhei pra ti, oh, tua presença. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Paulo pedindo autorização para matar os cristãos. 3. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximavam de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu
por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Hebreu de hebreu, fariseu, doutor da lei, zeloso na lei, encontrou Jesus que está aqui com a gente hoje. E quando ele encontra, e ele vai escrever aos Filipenses, ele diz: ó, cara, a minha vida tem como perda. Por quê? Porque eu preciso ressignificar o meu chamado, o meu trajeto, porque agora o meu destino mudou. O meu destino mudou. O destino de um perseguidor agora é morrer junto com aqueles que ele perseguia. Alex, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a disponibilidade de Paulo de matar aumentou quando ele descobriu que tinha que morrer. A disponibilidade de Paulo de ir na sinagoga, de pedir cartas para matar cristãos como nós, agora aumentou, porque ele encontrou com Cristo. E agora a vontade dele era morrer por Cristo. Diante disso tudo, fica uma pergunta: o chamado que Deus tem sobre você será atendido? O chamado que Deus tem na sua vida vai ser atendido? O quanto você está disposta a entregar o que for necessário para poder ter, de fato, uma aliança com esse Jesus? Por quê? Porque precisamos, de fato, chegar numa segunda-feira e ter em mente, eu preciso ter em mente, na segunda-feira, decisões definem o meu destino. E eu preciso estar disposto a obedecer uma ordem. E depois, Alex, um chamado atendido vai ressignificar a minha disponibilidade para um propósito estabelecido. Você guardou isso para a sua segunda? Você guardou isso para a sua vida? Que você precisa ter uma decisão para ter um destino definido? Que você precisa estar disposto a obedecer uma ordem? E que você precisa atender e ressignificar a sua disponibilidade para ter um propósito restabelecido? Por quê? Porque cantar é muito simples. Arrepiar na hora do cantar é muito simples. Mas na segunda-feira, ter a decisão correta é o ponto crucial para uma vida estabelecida. Aí eu pensando, eu escrevi: empenhe uma palavra e seja fiel. Empenhe uma palavra e seja fiel. Não use o comportamento do outro para justificar a sua infidelidade. Empenhou uma palavra com o Senhor? Seja fiel. Agora, não use o comportamento de alguém para justificar a sua infidelidade.
Os discípulos estavam no mesmo barco, mas só um escolheu sair. O exército estava sendo desafiado, mas foi um menino que resolveu encarar aquele gigante. Uma comunidade judaica estava perseguindo e matando, mas foi o mais zeloso que reconheceu que estava tendo a atitude errada e ressignificou as suas atitudes. Em qual desses três cenários você se enquadra? Em qual dos três? Porque obedecer significa não fazer o que eu quero, mas fazer o que foi ordenado. E o que Jesus está pedindo de você? Eu sei o que eu estou pedindo a Jesus, mas o que Ele está pedindo a mim? Porque muitas das vezes nós queremos fazer orações só de petições. Mas tem já um termo que já estamos usando, que nós precisamos fazer contemplação. É parar, não falar, não pensar. Por quê? Porque chegou a hora dele falar. Quer contemplar? Para de pedir. Para de pedir. Escuta o que ele quer te pedir. Escuta o que ele está te ordenando. O que você precisa fazer para a sua vida ter uma mudança? Para que no próximo culto você não venha aqui fazer a mesma oração, o mesmo pedido, o mesmo clamor, a mesma intercessão, a mesma súplica, é o mesmo mimimi, é a mesma choração. Para! Ele quer que você ouça o que Ele está dizendo para você. Chegou a hora de ouvir e obedecer. Queremos ter uma geração que venha mudar essa geração e preparar a próxima. Para de ficar chorando e escuta o que Ele está mandando fazer. Diante da multidão, só tinha 5 pães e 2 peixes. O problema é todos comerem, discípulos? Então vá e dê a eles de comer. Agora, o barco está no meio de uma tempestade. O problema é a tempestade, vem aqui andar comigo na tempestade, que eu vou te dar autoridade para mandar essa tempestade parar. Estão me perseguindo, Está te perseguindo? Fica tranquilo. Eu matava vocês. Agora eu estou disposto a morrer por vocês. Paulo falou. Paulo ele fala assim, por mim, eu já queria estar com o Senhor, mas por amor a vós, prefiro permanecer nessa carne, para que vocês entendam. Não consegue seguir Jesus? Paulo dizendo, então me imita. Porque como eu era zeloso e irrepreensível na lei, hoje eu sou zeloso e irrepreensível naquilo que Cristo me ordenou. Aí a pergunta para você você é zeloso e irrepreensível no que Cristo deu como você para ser o chamado? Alex, eu tenho chamado. Meu chamado é evangelístico. É mesmo, varão? É mesmo, varão? Meu chamado é evangelístico. Ô, Vitória, Então tá bom, tu é evangelista. Evangelizou quantos essa semana? Não, evangelizou quanto hoje, domingo? Alex, meu chamado é pastoral. Eu não consigo ver pessoas que eu quero cuidar, que eu quero fazer, que eu quero acontecer. Varão? Varão, Pastoreou quem hoje? Sentou na mesa com quem hoje?
trocou o seu final de semana para poder cuidar de quem? Largou o que tinha para fazer para acolher, abraçar e levantar quem? Não, Alex, meu chamado é profético. Sou profeta. Varão, Mas eu não te vejo na escola bíblica, não. Eu nunca vi profeta que não conhece a lei. Profeta não é eis que te digo, lamanai, tchamanai. Isso é 7:1. Profeta não fala eis que te digo. Profeta fala está escrito. Isso aí pode botar na minha conta. Porque quando Satanás vai lá tentar Jesus, Satanás não diz eis que te digo não. Satanás diz assim, está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Pula daí, tu não é o Cristo? Aí o maior profeta da história fala assim, também está escrito, varão. O quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então se você fala que é profeta e não vem na escola bíblica, não profetize sobre ninguém. Você não tem autoridade do céu para isso. E depois a gente pode conversar biblicamente sobre. Existia escola de profeta. As pessoas levavam tão a sério que o aluno falou assim, a gente precisa aumentar a escola. Por quê? Porque a escola está pequena. A gente precisa aumentar a escola. Mas vamos, Alex, o que eu preciso fazer hoje? O que eu digo para você hoje? Canta aí, e a minha vida? E a minha vida eu considero perda. Não cante essa música se você não estiver disposto a fazer o que for necessário. Eu considero perda. Nós não queremos vocês emocionados, nós queremos vocês transformados. Não cante aquilo que você não estiver disposto a ser. Não cante aquilo que você não estiver disposto a entregar. Porque isso não é adoração, isso é blasfêmia. Não tem jeito. Alex, então o que eu faço? Chega amanhã e entrega a sua vida a ponto de se perdê-la. Não cante. Não cante aí embaixo e não cante aqui em cima. Não cante. Por quê? Porque o altar e a noiva é do noivo. E eu creio que nós queremos se tornar não só noiva, mas também amigo do noivo. E quem era amigo do noivo? João. Preparando o caminho e falando a verdade. Alex, eu sou adorador, você não é. Porque adorador entrega a vida e não entrega o cântico. Adorador entrega a adoração e não entrega uma melodia. Adorador está disposto a entrar no rio primeiro e, se precisar, morra. Então o profeta dá uma ordem, o Senhor dá uma ordem, bota os levitas com a arca no ombro, e agora eles vão botar o pé no rio, o rio vai abrir. Então se você é adorador, se você é adoradora, a tempestade tem que parar. Porque a minha vida tem que ser considerada como perda, e não a minha agenda como prioridade. Quando Davi recebe uma ordem do seu pai, Deus usa a oportunidade de Davi apacentar pequenas ovelhas para preparar
um processo para um destino de reinado. Então Davi, vou voltar, ser redundante, para só segunda-feira ter sentido. Então Davi aproveita a oportunidade de amar aquelas ovelhas e obedecer uma ordem de arriscar a vida com o urso e com o leão. Mas Davi achava que estava protegendo as ovelhas. Mas na verdade, Deus estava tratando ele e preparando ele para matar Golias. E quando ele mata Golias, na verdade, Deus estava enfatizando ele diante de uma nação para sentar ao trono. Por quê? Porque o processo de Davi tinha um destino estabelecido. E o seu processo tem um destino. E nós não estamos mais no tempo de ficar buscando tanta resposta, mas é tanta resposta que são inúmeras de perguntas inúteis que nós fazemos. E por isso que as nossas respostas nunca terão fim. Por quê? Porque não entendemos o destino. Se não entender o destino, as perguntas sempre serão desnecessárias, porque serão feitas de formas erradas. Porque quando se entende o destino, as nossas perguntas têm a ver com o propósito estabelecido naquele processo para alcançar o destino. Aí você vai vir para cá. Senhor, eu tenho aqui um chamado. Senhor, eu fui escolhido, mas é que eu estou desempregado, Senhor. Eu venho em Ti, diante do Senhor, pedir que abra uma porta de emprego. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu sabe que a minha despensa está vazia. Senhor, envia provisão. Ai, aleluia, Senhor, já não suporto isso. E Deus está dizendo, meu filho, tu está fazendo a oração errada. Entenda o seu destino para poder viver o processo. Porque o processo não é para te matar, é para te preparar para o destino. Então a oração não era abrir a porta, a oração é suportar o processo. Porque quem coloca na prova garante o resultado dela. Então eu vou te levar para o deserto, mas não vai faltar o maná. Mas quando eu não entendo o destino, o processo é incerto. Então o que eu faço? Eu vou guardar maná para amanhã. E Deus falou, eu não falei para tu guardar nada, meu irmão. Não, porque eu preciso ter estabilidade. Então, segundo o teu propósito de vida que eu estabeleci, tu nunca vai ter estabilidade. Por quê? Porque a tua estabilidade sempre será eu. Ah, não, porque eu vou conquistar isso. Você não vai conquistar isso que você quer. Você vai conquistar o que eu já reservei. O problema é que você não quer enxergar. Aí você está lutando, está orando, está gemendo, está sangrando, querendo conquistar uma coisa que Deus já não quer te dar. Aí a pergunta é, qual é o meu destino? Deus não queria que eles guardassem maná, porque ele era provisão provisória. O maná do deserto era provisório, porque tinha um destino, uma terra que tinha leite e mel. Não era um maná, não era água. E eles não entenderam. Amém, igreja? Vocês estão tensos, gente. Vocês estão tensos. Decisões definem destino. Guarda isso, vai. 3, 4. Decisões. Não, gente, aí não dá para cantar no coral desse jeito, né? Vou falar 3, 4. Decisões definem destino. Amém? 3, 4. Qual a decisão que você vai fazer hoje para estabelecer o seu destino diante do eterno? Esteja disposto a obedecer uma ordem. É tu mesmo, mestre? É, então vem. Esteja disposto a obedecer uma ordem. Vamos? 3, 4. 3, 4. Não, diminuiu, tem mais gente, gente. Vocês estão dispostos, não?
Vamos lá? 3, 4. É tu mesmo, mestre? Sou eu. Mas tu está meio distante. É você mesmo? Sou eu, Pedro. Então manda eu ir aí, então, se é tu mesmo. Ué, então vem. Posso ir? Vem. Então vou. Por quê? Porque ele colocou a vida dele como perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero Um chamado perda. atendido ressignifica sua disponibilidade de um propósito estabelecido. Um chamado atendido ressignifica sua disponibilidade para um propósito estabelecido. Eu sou hebreu de hebreu, Paulo falando. Quanto à lei, zeloso, fariseu. O cumprimento da lei, irrepreensível. Irrepreensível. Aí, Romanos 1. Eu sou fariseu. Sou hebreu de hebreu. Romanos 1. Origem, hebreu. Aí Romanos 1 muda tudo. Por quê? Porque ele encontrou uma luz. Romanos 1, varão. Ô Jesus amado. Meu Deus. Ai, Jesus. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele já não é mais hebreu de hebreu. Ele é servo. Chamado para ser apóstolo. Não é mais fariseu. Separado para o evangelho. Não estou mais segundo a lei judaica. Reconheci que eu errei. Reconheci que eu estava no caminho errado. Reconheci que eu estava no destino errado. E agora? E agora, cara? Eu matava vocês, mas agora eu morro por vocês. Agora eu sou o primeiro a entrar na frente da espada. Agora a minha vida não é mais minha, a minha vida é de vocês. Por quê? Porque eu estou disposto a fazer o que for preciso para que vocês conheçam Ele. Vamos nos colocar de pé?